Ei, meus amigos, aqui é seu José, sentado nessa varanda velha de madeira, com o vento da tarde batendo no rosto e um copo de café morno na mão. Vocês sabem que eu gosto de contar essas histórias que vêm do fundo da alma, aquelas que a gente ouve por aí, no burburinho da rua ou no sussurro de um vizinho, e que ficam grudadas no peito como uma ferida que não cicatriza direito. Hoje, eu vou contar uma que me tirou o sono por noites inteiras. Imaginem só, um homem rico como o mundo, dono de impérios que se estendem até onde a vista não alcança, mas preso num silêncio que o mundo inteiro ignora. E uma moça simples, de avental sujo e mãos calejadas, que num gesto qualquer, num instante que ninguém esperava, vira tudo de cabeça para baixo. O que ela fez por ele não foi só um favor. Foi como acender uma luz num quarto escuro há anos. Fiquem comigo, porque essa história vai doer um pouco, mas no final, ela vai aquecer o coração de vocês como um abraço de mãe. Vamos lá? Meus amigos, vamos devagar com essa parte, porque o começo de toda grande história é como o nascer do sol. Devagar, tímido, mas carregado de promessas que nem sempre se cumprem. Imaginem uma casa modesta, nos subúrbios de uma cidade que ainda não era o monstro de concreto que é hoje. Era o ano de 1985, eu acho, ou talvez 86, mas o tempo borra as datas quando a dor é fresca. Elias nasceu ali, num quarto apertado com paredes de gesso rachado e um berço de madeira que rangia como um lamento. Seus pais eram gente comum. O pai, um engenheiro de pontes que sonhava em erguer monumentos que tocassem as nuvens, e a mãe, uma professora de piano cujas mãos dançavam sobre as teclas como folhas ao vento. Elias era o milagre deles, um menino de olhos cinzentos que pareciam capturar a luz da manhã, e cabelos castanhos que caíam em cachos bagunçados sobre a testa. Desde bebê, ele ria alto, um som que enchia a casa como sinos de igreja, e balbuciava palavras que faziam a mãe chorar de alegria. Meu pequeno maestro, ela o chamava, embalando-o ao som de sonatas de Beethoven que ecoavam pela sala de estar, o ar perfumado com o cheiro de bolo de canela assando no forno. O pai, voltando do trabalho com as mãos sujas de poeira e blueprints enrolados debaixo do braço, pegava o menino no colo e girava-o no ar, rindo. Um dia, filho, você vai construir pontes que o vento não derruba. Aqueles eram dias de ouro, de piqueniques no parque, onde Elias corria atrás de borboletas, suas risadas misturando-se ao canto dos pássaros, e noites em que a família se reunia ao redor da mesa, o tilintar de talheres e o borbulhar da sopa, criando uma sinfonia doméstica que ninguém imaginava que poderia acabar. Mas o destino, esse tecelão caprichoso, tem fios que se emaranham sem aviso. Aos 10 anos, veio a febre, uma daquelas gripes que varriam bairros inteiros como um fogo selvagem, trazida pelo vento úmido do outono. Elias acordou uma noite suando em bicas, o corpo ardendo como brasa, gemendo por água que a mãe levava correndo, encharcando panos frios em sua testa. Shh, meu amor, a mamãe está aqui, ela sussurrava, a voz trêmula como cordas de violino desafinadas, enquanto o pai telefonava para o médico no meio da madrugada, o fio do aparelho esticado até o limite. Os dias se arrastaram em uma névoa de termômetros subindo e descendo, remédios amargos que Elias engolia com caretas e visitas de vizinhos que deixavam potes de caldos e orações murmuradas na porta. A febre subiu como uma maré impiedosa e numa noite de lua cheia que filtrava prata pelas cortinas finas, algo se quebrou dentro dele. Pela manhã, quando o sol entrava tímido pela janela, Elias acordou com os olhos vidrados. O mundo ao redor dele transformado em um vazio auditivo. Ele não ouvia o tic-tac do relógio na parede, nem o gotejar da torneira na cozinha, nem, Deus me livre, o choro desesperado da mãe que o sacudia pelos ombros, gritando seu nome como se pudesse trazê-lo de volta com a força da voz. Elias, filho, fala comigo.
Ela implorava, as lágrimas traçando rios pelo rosto pálido, mas para ele era só o movimento dos lábios, o tremor das mãos, um silêncio que se estendia como um oceano sem ondas. Os médicos vieram, com jalecos brancos que cheiravam a antisséptico e estetoscópios frios contra o peito dele. Surdez total, bilateral, diagnosticaram, palavras que caíam como pedras no estômago da família. O pai, outrora um pilar de força, desabou na cadeira da sala, o rosto enterrado nas mãos calejadas, murmurando: "Como? Por quê? Ele era perfeito." A mãe, a pobre alma, recusou-se a aceitar. Passou noites em claro, pesquisando em bibliotecas poeirentas, comprando aparelhos auditivos caros que prometiam milagres, mas entregavam só frustração, zumbidos vazios que ecoavam no nada. Ela aprendeu os primeiros sinais com um livro grosso, dedos desajeitados, traçando letras no ar sobre a cama de Elias. A-M-O-R, soletrando devagar, os olhos dela suplicantes por uma faísca de reconhecimento. E Elias, o menino de 10 anos preso num corpo que traíra, chorava sem som, os punhos pequenos batendo no colchão, sentindo o mundo se afastar como um trem que parte sem ele. As crianças da escola, antes companheiras de brincadeiras, agora o olhavam de soslaio, cochichando o surdinho nos corredores, jogando bolas de papel que ele não ouvia rolar. Os professores, bem intencionados, mas sobrecarregados, rabiscavam anotações em quadros que ele lia com esforço, mas o isolamento crescia como erva daninha. "Eu sinto falta do som da sua risada, filho." A mãe sinalizava uma noite, as mãos tremendo, e ele respondia com um gesto simples, os olhos cheios de uma tristeza antiga. "Eu também, mamãe. Eu sinto falta de tudo." Os anos passaram como páginas viradas por um vento impaciente e a família começou a rachar sob o peso. O pai, consumido pela culpa: "Se eu tivesse construído aquela ponte mais depressa, teríamos dinheiro para um tratamento melhor." Mergulhou no trabalho, ausente nas noites em que Elias praticava sinais sozinho no espelho do banheiro, a luz fluorescente piscando como uma estrela moribunda. Discussões ecoavam pela casa, invisíveis para Elias, mas palpáveis no ar tenso, nas portas batidas que vibravam no chão. A mãe, exausta de lutar contra um sistema que via deficientes como fardos, adoeceu devagar. Uma tosse persistente que se transformou em algo pior, pulmões enfraquecidos pelo estresse e noites insones. Numa tarde de verão, com o sol filtrando poeira dourada pela janela do hospital, ela segurou a mão dele pela última vez. Seus dedos, outrora ágeis nas teclas do piano, agora frágeis como galhos secos, traçaram no ar. "Ouça o coração, meu amor. Ele sempre fala mais alto que qualquer som. Eu te amo, para sempre." Elias assentiu, as lágrimas caindo silenciosas, mas o pai, ao lado, virou o rosto, os ombros curvados como uma ponte prestes a cair. Semanas depois, o pai partiu. Não fisicamente, mas emocionalmente, vendendo a casa e mandando Elias para um internato caro, onde tutores ensinavam sinais com precisão mecânica, mas sem o calor de um abraço. "É pro seu bem, filho. O mundo lá fora é cruel pros fracos." Escreveu numa carta que Elias leu com os olhos embaçados, o papel amassado na mão. Elias cresceu naquele casulo de privilégio frio, transformando a dor em combustível. Aos 18, ele herdou a mente afiada do pai e começou a investir em imóveis. Prédios pequenos no início, alugados para famílias que mal pagavam o aluguel, mas com uma visão que via oportunidades onde outros viam ruínas. Aos 25, já era milionário, erguendo seu primeiro arranha-céu num terreno baldio da cidade, o aço subindo como um dedo, desafiando o céu. O dinheiro fluía como um rio caudaloso, ações, fusões, impérios de vidro e concreto que brilhavam sob as luzes da metrópole. Mas à noite, no penthouse, no topo da torre que ele mesmo projetara, paredes de vidro que refletiam a cidade como um espelho distorcido, o ar condicionado sussurrando friamente, o silêncio,
o engolia inteiro. Ele se sentava na poltrona de couro, um copo de uísque na mão, olhando as luzes piscarem lá embaixo como estrelas caídas, sentindo o pulsar distante da vida que ele não ouvia. Amigos? Eram executivos que gesticulavam mal em festas black tie, rindo de piadas que ele decifrava pelos lábios, mas que sumiam quando a conversa virava pessoal. Você é inspirador, Elias. Um surdo bilionário. Que história! Diziam eles, palmas que vibravam no ar, mas não no peito dele. Mulheres vinham e iam, atraídas pelo brilho do relógio de ouro ou pelo jato particular, mas fugiam do silêncio como de uma praga, deixando-o com o eco vazio de promessas quebradas. Aos 40, Elias era um titã. Capas de revistas o chamavam de o rei mudo dos arranca-céus. Fotos em preto e branco, onde seus olhos cinzentos pareciam poços sem fundo. Mas dentro dele, a dor era um animal faminto, roendo as bordas da alma. Ele financiava pesquisas sobre surdez, doava milhões para clínicas, mas era tudo gesto, uma forma de gritar para o mundo que ele existia, mesmo sem voz. Porque ele se perguntava nas madrugadas, os punhos cerrados contra o vidro frio da janela, sentindo o tremor distante de sirenes que não ouvia. O pai, agora um fantasma alcoólatra em algum asilo, mandava cartas esporádicas. Você venceu, filho. Mas e a vida? Elias as queimava na lareira elétrica, o crepitar visual como uma zombaria. Ele era rico em tudo, menos em paz. E foi num dia chuvoso de outono, quando o céu chorava lágrimas grossas que embaçavam o para-brisa do carro blindado, que o destino o desviou do caminho habitual. O motorista, atrasado por um engarrafamento infernal, sugeriu uma parada num diner de beira de estrada. Senhor, é só para esperar a chuva passar. Elias assentiu, os olhos fixos na cortina de água, sentindo o peso do silêncio como nunca. Ele não sabia, mas aquele lugar sujo, com seu letreiro neon piscando aberto, seria o portal para algo que nem o dinheiro poderia comprar. Ser visto, de verdade. E enquanto o carro parava, o motor ronronando baixo, Elias respirou fundo. O ar úmido carregado de cheiro de asfalto molhado e fritura distante, e desceu, o guarda-chuva abrindo como uma armadura frágil contra o mundo. Agora vamos mudar o foco um pouco, porque toda boa história tem dois lados da moeda, e o de Sofia é daqueles que apertam o peito como um cinto apertado demais. Imaginem uma rua estreita no coração da cidade velha, onde os prédios se inclinam uns sobre os outros como velhos amigos confidenciando segredos, e o ar carrega o cheiro de pão fresco misturado com escapamento de ônibus. Foi ali que Sofia veio ao mundo, há 28 anos, numa noite de verão abafada, onde as cigarras cantavam como um coro desafinado. Seus pais, imigrantes de um vilarejo no interior, construíram uma vida do zero. O pai, Manuel, um operário de andaimes com mãos que pareciam mapas de rios, veias salientes de anos escalando esqueletos de aço. E a mãe, Rosa, uma costureira cujas agulhas teciam vestidos que faziam as mulheres do bairro se sentirem rainhas. Sofia era a luz deles. Uma menininha de olhos castanhos profundos, como poços de chocolate derretido, e cabelos pretos que caíam em ondas selvagens até a cintura. Desde pequena, ela dançava pela cozinha, ao som do rádio chiando boleros antigos, os pés descalços batendo no piso frio, enquanto a mãe ria e o pai, voltando suado do trabalho, a erguia nos ombros. Minha princesinha, um dia você vai voar mais alto que esses prédios todos. As noites eram festas simples, jantares de feijão com arroz, histórias contadas em português, misturado com sotaque carregado, e o pai dedilhando um violão desafinado, a voz rouca cantando canções de amor que faziam Rosa corar como uma noiva. Mas a vida, ela tem garras afiadas, e as cravou fundo quando Sofia tinha 18. O pai, escalando um andaime num canteiro de obras no centro, escorregou num parafuso solto. Um erro bobo,
daqueles que o capataz jurou investigar, mas que se perdeu em pilhas de relatórios. Ele caiu de 15 metros, o corpo batendo no concreto com um som que Sofia só imaginou depois, nos pesadelos que a acordavam suando. No hospital, o cheiro de desinfetante queimava as narinas dela, e o bip constante das máquinas era como um relógio contando os segundos da vida dele. Ele vai ficar bem, filha, a mãe sussurrava, as mãos entrelaçadas às dela, mas os olhos vermelhos traíam a mentira. Fraturas múltiplas, medula espinhal comprometida. O pai acordou paralisado da cintura para baixo, os olhos outrora cheios de sonhos, agora vidrados no teto branco. Desculpa, minha menina, ele murmurava, a voz fraca como fio de navalha. Eu queria te dar o mundo, não isso. As contas vieram como uma avalanche. Cirurgias, fisioterapia, remédios que custavam mais que o salário mensal. O seguro da obra, uma farsa burocrática que os advogados baratos não conseguiram furar. Rosa vendeu a máquina de costura, as joias de noiva, até o violão do marido, mas o buraco só crescia. Sofia, largando o sonho de faculdade de enfermagem. Eu cuido deles, mamãe, é o que eu sei fazer. Arrumou o primeiro emprego, limpando casas de famílias ricas nos bairros altos, esfregando pisos de mármore que brilhavam como espelhos, enquanto o pai definha na cama estreita do quartinho dos fundos. Aos 23, veio o segundo golpe. Rosa, exausta de noites em claro trocando fraldas adultas e cozinhando mingaus insípidos, começou a tossir. Uma tosse seca que se instalou como hóspede indesejada. Exames revelaram câncer nos pulmões, daqueles que se espalham como fogo em palha seca, culpa do estresse e do ar poluído da cidade. É hereditário? Não, filha, é a vida que nos mastiga, Rosa disse, sorrindo fraco enquanto Sofia segurava sua mão ossuda, sentindo os ossos como galhos secos sob a pele fina. O tratamento? Quimioterapia que a deixava careca e fraca, contas que engoliam as gorjetas magras de Sofia. O pai, vendo a esposa murchar, chorava em silêncio. Eu causei isso, Rosa. Minha queda. Ela balançava a cabeça, traçando o rosto dele com dedos trêmulos. Bobagem, amor. Nós caímos juntos, mas nos erguemos de mãos dadas. Sofia, o pilar invisível, acordava às 4 da manhã para preparar injeções. Trabalhava o dia todo curvada sobre baldes e vassouras. E à noite, voltava para casa cheirando a limão e suor, só para encontrar a mãe vomitando no banheiro e o pai murmurando desculpas pro escuro. Um dia, eu vou ser enfermeira de verdade, papai. Vou curar vocês dois, ela prometia, beijando a testa dele, mas no espelho do banheiro via as olheiras profundas como vales, os cabelos presos num coque frouxo que escondia a exaustão. Foi aos 25 que Sofia encontrou o Canto da Maria, um diner encravado na avenida principal, com fachada de tijolos descascados e um letreiro neon que piscava café e esperança como uma piada irônica. O dono, seu Alfredo, um viúvo gordo com bigode amarelo de cigarro e olhos que calculavam gorjetas como um abutre, contratou-a na hora. Você parece forte, garota. Sirva rápido e sorria mais. Sofia assentiu, o avental amarrado na cintura fina, sentindo o tecido áspero contra a pele. O lugar era um microcosmo do mundo. Caminhoneiros barbudos, devorando ovos fritos com o cheiro de gordura pairando no ar. Executivos apressados pedindo café para a viagem. E casais de meia idade dividindo tortas de maçã sob a luz amarelada das lâmpadas. Sofia se movia como um fantasma gracioso entre as mesas de fórmica rachada, o bloco de notas na mão, o lápis mordido nas bordas de tanto roer preocupações. Mais café, senhor? Ela perguntava, o sorriso colado no rosto como maquiagem barata, mesmo quando as pernas doíam de horas em pé e o estômago roncava vazio. As gorjetas eram escassas, moedas sujas jogadas na mesa como esmolas. Mas ela guardava cada centavo num pote de vidro em casa, rotulado futuro, sonhando com o dia em que pagaria o tratamento da mãe sem mendigar. Mas a injustiça no diner era um veneno lento. Seu Alfredo e a esposa, Dona Lúcia,
uma mulher magra como um prego, com unhas pintadas de vermelho sangue e língua afiada como navalha, tratavam Sofia como uma ferramenta descartável. Turnos que se estendiam até meia-noite sem hora extra, broncas por um copo derrubado. Sua burra, isso custa dinheiro e você nem tem para pagar. Dona Lúcia, espiando da cozinha com braços cruzados, resmungava. Garçonete é o que é, menina. Não sonhe alto ou cai de cara no chão como seu pai. Sofia engolia as palavras como bile, sentindo o rosto queimar, mas respondia com um sim, senhora, os dentes cerrados. Uma vez, após um dia de chuva que encharcara o piso e feito um cliente escorregar, Alfredo a arrastou para o estoque escuro, o cheiro de cebolas podres sufocante. Você quer emprego? Então trabalha dobrado, sem reclamar. Ou rua para mendigar com os deficientes da família. Ela saiu dali com as mãos tremendo, limpando lágrimas no avental, mas voltou para o balcão com o queixo erguido, servindo pratos com graça que ninguém merecia. À noite, no quartinho apertado que dividia com a mãe, o pai agora num asilo público que o Estado pagava a contragosto, Sofia contava as gorjetas sob a luz fraca de uma lâmpada, o pote tilintando como um sino solitário. Mamãe, um dia eu saio daqui, vou te levar para um lugar com jardim, onde o ar é limpo, sussurrava, enquanto Rosa, deitada no colchão fino, traçava o rosto dela com dedos frios. Você já é minha jardim, filha, mas cuide do coração, ele dói mais que o corpo. Sofia carregava uma fé teimosa, daquelas forjadas no fogo da adversidade. Na igreja do bairro, aos domingos, ela se ajoelhava no banco de madeira lascada, o incenso pairando como névoa sagrada, e rezava não por riqueza, mas por bondade. Deus, mande alguém que veja além do avental, alguém que entenda o silêncio das noites longas. Os vizinhos a olhavam com pena. Pobre Sofia, carregando o mundo nas costas. Mas ela odiava a pena, que era só preguiça disfarçada de compaixão. Eu tenho fé, respondia, o sorriso firme, mesmo quando o cansaço a fazia duvidar. Uma frase dela que eu ouvi de um conhecido que a conhecia ecoava como um mantra. Mesmo sem nada, eu ainda tenho fé. E fé é o que constrói pontes onde não há caminho. Ela praticava bondade em gestos pequenos. Um café extra para o caminhoneiro solitário, um guardanapo dobrado em forma de coração para uma criança chorona. Mas o diner a desgastava, dia após dia, como água gotejando em pedra. E foi numa tarde chuvosa, com o céu desabando em lençóis cinzentos que embaçavam as janelas, que o destino trouxe Elias pela porta, sacudindo a água da capa, os olhos cinzentos varrendo o lugar como um farol perdido. Sofia, limpando o balcão com um pano encardido, ergueu o olhar e sentiu um arrepio. Não de medo, mas de algo indefinido, como se o ar tivesse mudado de cor. Ela não sabia ainda, mas aquele homem, com suas mãos que pareciam prontas para contar segredos, era o começo do fim de sua prisão invisível. Ah, agora chegamos àquela parte que dói como um soco no estômago, meus amigos. O Vale da Sombra, onde a luz parece uma memória distante e o ar pesa como chumbo. Vamos devagar, porque o ponto mais baixo não é só um momento. É uma descida gradual, escorregadia, que pega a gente desprevenido. Era uma quinta-feira chuvosa, daquelas que a cidade odeia e ama ao mesmo tempo, com o asfalto virando rio e os pedestres correndo como formigas em pânico. O diner, Canto da Maria, estava mais vazio que o habitual. O neon piscando preguiçoso contra as vidraças embaçadas, o cheiro de café queimado misturando-se ao odor úmido de casacos molhados. Sofia movia-se pelo salão como um relógio mecânico, o avental salpicado de respingos de molho, os cabelos grudados na nuca pelo suor e pela umidade. No canto, dois caminhoneiros, bigodudos, com jaquetas de couro rachado e botas que deixavam pegadas de lama, riam alto de uma piada suja, o som ecoando como trovões abafados, enquanto mastigavam hambúrgueres que pingavam gordura no prato. Atrás do balcão,
Seu Alfredo fumava um cigarro proibido, a fumaça subindo em espirais preguiçosas, os olhos semicerrados calculando o movimento fraco da tarde. Dona Lúcia, na cozinha, batia panelas com raiva, murmurando sobre clientes ruins e garçonetes piores. Foi então que a porta rangeu, abrindo com um gemido hidráulico, e Elias entrou, uma figura deslocada como um cisne num lago de patos. O terno italiano, cinza como o céu, colava-se ao corpo pela chuva, a gravata frouxa como uma confissão relutante, e nos olhos cinzentos, uma fadiga antiga que o dinheiro não apagava. Ele sacudiu o guarda-chuva com um gesto preciso, gotas voando como confetes indesejados, e varreu o lugar com o olhar, as mãos já se movendo em gestos fluidos, pedindo um cardápio, talvez, ou só um canto para se abrigar do mundo. Sofia o viu de imediato. Algo na postura dele ereta, mas vulnerável, como uma árvore solitária no vento, e se aproximou, o bloco de notas na mão, o lápis pronto. "Boa tarde, senhor. Mesa para um?" perguntou ela, a voz suave cortando o burburinho baixo. Mas Elias não respondeu com palavras. Seus dedos dançaram no ar, elegantes como um maestro, regendo uma orquestra invisível. 2 dedos estendidos para café, um círculo com o polegar e indicador para preto, e uma mão aberta sobre a outra para sanduíche. Sofia piscou, confusa, o cérebro processando o enigma. "Desculpe, senhor, eu não entendi. Quer um menu?" Tentou ela de novo, inclinando a cabeça, o coque frouxo desmanchando uma mecha rebelde sobre o rosto. Os caminhoneiros pararam de rir, virando-se devagar como predadores, farejando fraqueza. "Olha só, o aleijado chique aí!" Um deles murmurou, alto o suficiente para ecoar, o outro rindo com a boca cheia de batata frita. "Acha que é rei num boteco desses? Vai, surdinho, gesticula pro espelho." As palavras caíram como pedras num lago calmo, ondulando o ar com veneno. Seu Alfredo, esmagando o cigarro no cinzeiro com um chiado, bufou atrás do balcão. "Ei, moça! Atende logo o defunto aí ou mande embora. Não quero encrenca com malucos. E você, garota, aprende a ler mímica de rua ou some daqui?" Dona Lúcia espiou da cozinha, os lábios curvados num esgar. "Viu? É isso que dá pra gente como nós, atrair os errados." Sofia sentiu o rosto incendiar, não de raiva pelo homem, mas pela vergonha que não era dela carregar. Seus olhos encontraram os de Elias, e ali, no cinza tempestuoso deles, ela viu o reflexo de 1000 rejeições. O não dito, o invisível que machuca mais que um tapa. Tentou gesticular de volta, desajeitada como uma criança aprendendo a andar, mão na orelha, balançando a cabeça em negação. Mas saiu errado, um emaranhado de dedos que só piorou o silêncio. "Café? Sim. Sanduíche?" arriscou ela, a voz baixa, suplicante, mas Elias baixou as mãos devagar, o peito subindo e descendo em respirações controladas que traíam a tormenta interna. Ele rabiscou num guardanapo amassado. "Café preto, sanduíche de presunto. Obrigado." Passando-o para ela com um aceno rígido, os nós dos dedos brancos de tensão. Sofia assentiu rápido. "Já trago, senhor." E correu para a cozinha, o coração martelando como um tambor de guerra. Enquanto preparava o pedido, o bule chiando no fogão, o pão torrando com um estalo que ela mal notava, flashes de sua própria dor a assaltaram. O pai paralisado, olhando para o teto como se o mundo fosse um sonho ruim. A mãe tossindo no escuro, pedindo perdão por não ser forte o suficiente. "Por que a gente sempre atrai o pior?" murmurou ela para si mesma, as mãos tremendo ao derramar o café. Voltou à mesa dele com a bandeja, o vapor subindo como fantasmas, e colocou tudo com cuidado. "Aqui está. Qualquer coisa me chame." Elias assentiu, um gesto mínimo, e começou a comer devagar, os olhos fixos no prato, mas o corpo tenso como corda esticada. Os caminhoneiros, não satisfeitos, jogaram mais lenha. "Ei, surdo! Tá gostando do mimo da garçonete? Aposto que ela acha você exótico, tipo um bicho de circo."
Risadas explodiram, guturais e cruas, e Dona Lúcia, passando com uma pilha de pratos, sibilou. Deixa quieto, homem, ele não ouve mesmo. Mas Elias ouvia com os olhos, via os lábios se movendo, os dedos apontando, os olhares que cortavam como facas. Cada risada era uma vibração no ar, um tremor que ele sentia na pele, como ondas de um mar revolto. Ele parou de comer, o sanduíche pela metade, o estômago revirando não pela comida ruim, mas pela humilhação que se acumulava como poeira em um túmulo. Quando a conta veio, inflada com um imposto de chuva que Alfredo inventara na hora, $10 a mais para os trocados. O dono a jogou na mesa com desdém, e como cereja no bolo, uma moeda de 25 centavos rolou do bolso dele, caindo com um tilintar metálico ao lado do prato. Gorjeta para os surdos para aprender a ouvir da próxima vez, zombou Alfredo, virando as costas. Sofia, limpando uma mesa próxima, viu tudo. O jeito como os ombros de Elias enrijeceram, os olhos baixando para o guardanapo rabiscado, como se fosse uma sentença de morte. Ela quis intervir. Ei, isso não é justo. Mas as palavras travaram na garganta, paralisadas pelo medo do desemprego, pela memória do pai dizendo: não brigue, filha, o mundo esmaga os que gritam. Elias se levantou devagar, o mundo girando num borrão de neon vermelho e chuva batendo na janela como dedos impacientes. Ele gesticulou uma vez, furioso para o dono, punho cerrado batendo na palma aberta, um sinal universal de pare. Mas Alfredo riu, acenando como se espantasse uma mosca. Elias saiu tropeçando para a rua, a porta batendo atrás dele com um estrondo que Sofia sentiu nos ossos. Lá fora, debaixo da garoa fria que encharcava o terno caro até a alma, ele se encostou num poste enferrujado, o metal gelado contra as costas, e deixou as lágrimas virem, quentes, salgadas, traçando caminhos pelo rosto barbeado, misturando-se à chuva como segredos confessados ao céu. Por que eu? Por que sempre assim? Pensou ele, os punhos cerrados contra o peito, sentindo o coração bater um ritmo selvagem que ecoava no vazio. Flashbacks o assaltaram. A mãe morrendo, os olhos suplicantes, o pai virando as costas, as festas vazias onde ele era o troféu mudo. O silêncio não era só a ausência de som, era a ausência de dignidade, de ser humano. Ele deslizou para o chão, as pernas dobrando como palitos, a água pooling ao redor dos sapatos italianos, e soluçou sem voz, o corpo convulsionando em ondas mudas. Sofia, espiando pela porta entreaberta, viu tudo como um quadro vivo, o homem rico desabando como qualquer um, as lágrimas brilhando sob a luz da rua, o mundo indiferente passando de carro. Seu coração apertou, uma dor física que a fez levar a mão ao peito. Ele não merecia aquilo, murmurou para o vento úmido, sentindo as próprias lágrimas pinicarem. Não era pena, era reconhecimento, o eco de sua própria invisibilidade no diner, nas casas que limpava, na cama da mãe onde os sonhos morriam devagar. Os caminhoneiros saíram rindo, chapinhando poças, e Alfredo gritou da porta. Volta para o trabalho, sua sentimental. Clientes não choram por gorjetas. Mas Sofia ficou ali um segundo a mais, o olhar fixo na figura encolhida, e algo se acendeu dentro dela, uma faísca teimosa, como uma vela num quarto escuro. Ela não sabia o nome dele, nem a fortuna que pulsava no relógio do pulso, mas viu a dor. E a dor, meus amigos, é a linguagem universal que nos une, mesmo no silêncio mais profundo. Enquanto a chuva caía impiedosa, Sofia fechou a porta devagar, o clique ecoando como uma promessa não dita, e voltou para o balcão, os olhos determinados. Aquela noite mudaria tudo, mas ninguém, nem ela, nem ele, sabia ainda. E agora vem aquela parte que aquece o peito como um raio de sol depois da tempestade. A esperança que não chega gritando, mas sussurrando como folhas roçando no vento. Vamos saborear isso, porque é nos momentos quietos que as grandes viradas acontecem. Naquela noite fatídica, Sofia não pregou o olho.
deitada no colchão fino do quartinho, o ar abafado, carregado do cheiro de remédios da mãe e mofo das paredes úmidas, ela olhava para o teto rachado, traçando constelações imaginárias nas fissuras. A chuva tamborilava no telhado de zinco como dedos impacientes, e na mente dela o rosto de Elias se repetia, os olhos cinzentos cheios de uma tristeza que espelhava a dela, as mãos gesticulando como pássaros presos. Por que ele voltou ali, se o mundo o machuca tanto? Murmurava para o escuro, virando-se de lado para ver a silhueta da mãe dormindo, o peito subindo e descendo em respirações rasas. Rosa tossiu baixinho, um som que cortava o silêncio como vidro quebrando, e Sofia se ergueu, molhando um pano para colocar na testa dela. "Shh, mamãe, descansa. Amanhã eu trago mais remédio", sussurrou, os dedos traçando o rosto enrugado, sentindo a fragilidade da pele como papel de seda. Mas o sono fugia, e com ele vinham as memórias. O pai caindo, o som imaginado do impacto ecoando nos sonhos, as noites limpando casas onde famílias riam ao redor de mesas fartas, enquanto ela voltava para um prato frio. "Eu ajudo as pessoas, mas quem me ajuda?", pensou, as lágrimas molhando o travesseiro. Foi então que a ideia brotou, tímida como uma semente no concreto. E se ela aprendesse? E se pela primeira vez ela estendesse a mão para o invisível? Na manhã seguinte, com o sol lutando para romper as nuvens cinzentas, Sofia saiu cedo, o avental ainda amassado do dia anterior, os cabelos presos num rabo de cavalo apressado. A biblioteca municipal era um prédio antigo no fim da rua, com escadaria de pedra gasta pelos anos e portas de carvalho que rangiam como ossos velhos. O ar lá dentro cheirava a papel mofado e poeira acumulada, prateleiras altas como catedrais guardando tomos esquecidos. A bibliotecária, uma senhora de óculos grossos e coque grisalho, ergueu o olhar do balcão. "Procurando o quê, querida?" Sofia hesitou, o rosto corando. Algo sobre linguagem de sinais, para surdos. A mulher sorriu, um brilho de compreensão nos olhos, e a levou para os fundos, onde uma seção esquecida guardava livros amarelados, manual básico de sinais americanos, conversas sem voz, volumes com capas desbotadas e páginas marcadas por dedos ansiosos de outrora. Sofia pegou o primeiro, sentindo o peso reconfortante na palma, e sentou numa mesa de madeira lascada, o sol filtrando poeira dourada. As horas voaram, dedos traçando letras no ar, A como um laço, B como um abraço, palavras simples como oi, mão acenando perto do queixo, e obrigado, mão na testa descendo ao peito. Ela praticava no espelho pequeno do banheiro público, os lábios movendo-se em silêncio, rindo de si mesma quando os gestos saíam tortos. "Bem-vindo", virando uma dança desengonçada. "Eu pareço uma louca", murmurou, mas o riso era leve, o primeiro em semanas, como um riacho rompendo a terra seca. De volta ao diner, o turno foi um borrão de pedidos gritados e pratos tilintando. Mas Sofia rabiscava sinais num caderno escondido atrás do balcão, os dedos doendo de tanto repetir. Alfredo resmungou ao vê-la distraída. "Ei, sonhadora, foca no trabalho ou rua?" Mas ela sorriu, o segredo aquecendo o peito como um chá quente. À noite em casa mostrou para a mãe. "Olha, mamãe, eu te amo." Rosa, fraca, mas com olhos brilhantes, gesticulou de volta com esforço. "Você é meu orgulho, filha." O pai, ao telefone do asilo, voz fraca pelo alto-falante, riu rouco. "Minha menina aprendendo a falar sem palavras. Isso é força, Sofia." 3 dias se passaram assim, uma rotina de aprendizado febril. Madrugadas com o livro aberto no colo, almoços rápidos na biblioteca, pausas no banheiro do diner para praticar café, mão em concha subindo a boca, e desculpe, mão no queixo descendo. Sofia sentiu os músculos dos braços protestarem, mas persistia, impulsionada por uma empatia que nascia da própria dor. "Se eu me sinto calada no mundo, como ele se sente?" Não era caridade. Sofia desprezava a caridade que cheirava a superioridade.
Era a igualdade, a ponte que ela construía com mãos calejadas. No quarto dia, o destino conspirou de novo, como um roteirista com senso de humor. A chuva parara, deixando o ar fresco e o asfalto brilhando como espelho. E Elias, guiado por uma ânsia burra, talvez masoquismo, talvez esperança tola, mandou o motorista parar no diner outra vez. Só um café rápido, pensou ele, o coração apertado como um punho, revivendo a humilhação em flashes, as risadas, a moeda zombeteira. Entrou com os ombros tensos, o terno impecável contrastando com o lugar gasto, e escolheu a mesma mesa no canto, longe dos olhares. O salão estava quieto, só um casal idoso dividindo um milkshake e Alfredo no balcão, folheando um jornal amassado. Sofia, limpando uma mesa próxima, ergueu o olhar e congelou. Era ele, os olhos cinzentos varrendo o menu com fadiga. Seu pulso acelerou, e ela se aproximou devagar, como quem caminha sobre gelo fino, o bloco esquecido no bolso. Em vez de palavras, suas mãos tremeram levemente, mas dançaram. Punho no queixo acenando para bem-vindo, depois mão em concha à boca para café e um círculo preciso para preto. Elias congelou, o menu escorregando das mãos, os olhos arregalando como se o mundo tivesse ganhado volume de repente. Ele piscou devagar, processando. Ela aprendera por ele. Seus dedos responderam, hesitantes no início. Você aprendeu? Por quê? Sofia sorriu, um sorriso que iluminava o diner mais que o neon vagabundo, e gesticulou de volta, os movimentos ainda crus, mas cheios de intenção. Mão no peito, depois apontando para ele. Porque todo mundo merece ser ouvido. Sinto muito pelo outro dia. As palavras no ar pairaram como uma confissão, e Elias sentiu algo se romper dentro dele. Não uma represa, mas uma crosta velha, rachando para deixar entrar luz. Ele gesticulou mais, fluido agora. Não foi sua culpa. O mundo é barulhento demais pros como eu. Sofia assentiu, sentando-se na cadeira oposta por um segundo roubado, ignorando o olhar fulminante de Alfredo. Meu nome é Sofia, sinalizou soletrando devagar. S-O-F-I-A, dedos traçando cada letra como um presente. E o seu? Elias, ele respondeu, o gesto simples carregado de alívio, como se nomear fosse renascer. Eles conversaram assim, mãos dançando sobre a mesa pegajosa, o tempo esticando como elástico. Ela contando do turno longo, ele do trânsito que o atrasara. Não era conversa profunda, ainda não, mas era real, um fio puxado devagar. Quando Alfredo bufou, "Ei, garçonete, trabalho?" Sofia se ergueu, mas prometeu com um gesto, "Volte amanhã." Elias assentiu, o peito leve pela primeira vez em anos, e saiu para o sol poente, sentindo o mundo vibrar de um jeito novo. Naquela bolha de silêncio compartilhado, o diner sumiu. Era só eles, dois náufragos, se reconhecendo na vastidão. Sofia, limpando a mesa depois, encontrou uma gorjeta generosa. $100 dobrados num guardanapo, com um sinal rabiscado. Obrigado por ouvir. Lágrimas pinicaram seus olhos, não de pena, mas de alegria pura. A faísca da esperança acesa num gesto. E assim começou mansinho, como um sussurro no vento. A ponte que Sofia construíra com páginas empoeiradas e determinação teimosa, levando Elias de volta à humanidade. Meus amigos, às vezes, a esperança não é um trovão. É o primeiro broto na primavera, frágil, mas irresistível. Aqui o ritmo acelera. Como um rio que encontra uma cachoeira, a reviravolta vem rápida, impiedosa, mas libertadora. Segurem o fôlego, porque o que era quieto vira caos, e no meio dele a verdade emerge como uma espada desembainhada. Os dias viraram semanas num piscar de olhos, e Elias começou a voltar ao diner como quem volta para casa. Todo santo dia, por volta das 5, quando o sol se punha em tons de laranja e púrpura sobre a cidade, tingindo as vidraças de fogo. Não era pelo sanduíche, que admito era uma aberração de pão murcho e presunto gorduroso, nem pelo café ralo que Alfredo diluía para economizar. Era por Sofia. Aqueles encontros no canto do salcão viraram ritual.
Ela limpava uma mesa vizinha, ele gesticulava do banquinho alto, e as mãos deles dançavam como folhas em brisa outonal. No começo, eram frases curtas, como passos de dança ensaiados. Dia ruim no trabalho, ela sinalizava, mão no queixo franzindo para ruim. Ele respondia com um suspiro visual, ombros caindo. Reuniões eternas. Pessoas falam, eu finjo entender. Sofia ria, um som leve que enchia o ar, e contra-argumentava. Você entende mais que eles. Olhos dizem tudo. Aos poucos, as barreiras caíam. Ela contava da mãe tossindo à noite, dos sonhos de estudar enfermagem adiados por contas que se multiplicavam como ervas daninhas. Quero curar Elias, não só corpos, mas almas. Ele abria o peito devagar, como uma concha se entreabrindo. A febre da infância, o pai que o culpava pela ruína familiar, abandonando-o com tutores frios. Eu construo prédios para tocar o céu, gesticulava uma tarde, mão subindo em arco, mas nunca toquei uma alma de verdade. Sofia inclinava a cabeça, olhos castanhos, cheios de empatia. Então me toque com suas histórias, é o que importa mais que concreto. Alfredo e Lúcia notavam, claro, o ciúme fervendo como leite no fogo. As gorjetas de Elias eram generosas, notas de 20 dobradas com discrição, e o caixa tilintava mais nos dias dele. Olha a princesinha com o chique mudo. Dona Lúcia sibilava na cozinha, unhas cravadas na massa de torta. Alfredo, fumando atrás do balcão, resmungava. Ela acha que é especial? Gorjetas acabam e aí volta pro chão. Sofia ignorava, focada na conexão que florescia. Um piquenique improvisado num parque próximo, onde Elias ensinava sinais antigos da infância. Pássaro, com mãos batendo asas, casa, como telhado sobre cabeça. E ela ria, o vento bagunçando os cabelos. Você me faz sentir viva. Ele sinalizou uma vez, mão no peito pulsando. Ela corou, respondendo, você me faz sentir vista. Mas o mundo, esse cão raivoso com presas afiadas, não tolera paz duradoura. Uma noite de quinta, com o ar carregado de umidade e o neon zumbindo como abelhas irritadas, o veneno transbordou. Elias chegou atrasado, o dia sugado por uma fusão corporativa que o deixara exausto, os olhos fundos como poços. O dinner fervilhava. Happy hour improvisado, caminhoneiros lotando as mesas, o ar espesso de fumaça e risadas guturais. Sofia, suada e apressada, gesticulou um bem-vindo rápido antes de correr para outra mesa. Ele se sentou, pedindo o de sempre com um gesto familiar, mas algo estava errado. O caixa registradora, aberta atrás do balcão, mostrava gavetas bagunçadas, notas amassadas. Alfredo, o rosto vermelho como beterraba, espiava Sofia com olhos de raposa. Horas antes, ele plantara a armadilha, uma nota de 100 sumida da gaveta, dedinhos invisíveis embolsando-a no avental dela durante uma distração. Quando o movimento acalmou, ele explodiu. Ladrão! Sua vadia! Roubou a caixa! Gritou para os clientes, apontando o dedo gordo para Sofia, que congelou no meio do salão, bandeja tremendo nas mãos. Eu não... O quê? Gaguejou ela, o rosto pálido como leite azedo. Os caminhoneiros viraram, olhos famintos por escândalo. Dona Lúcia saiu da cozinha rindo. Eu vi, Alfredo. Ela pegou enquanto você piscava. Provas falsas colaram como cola. O avental revistado revelando a nota. Plantada. Mas quem duvidaria do dono? Sofia negou, lágrimas quentes traçando rios pelo rosto. Eu juro, não toquei. Por favor. Mas Alfredo chamou a polícia, o telefone discado com dedos ávidos, e em minutos, sirenes distantes vibraram no ar. 2 oficiais, entrando com cacetetes balançando. Mãos para cima, moça. Acusação de furto, disse um, algemando os pulsos finos dela com metal frio que mordia a pele. Sofia soluçou, o corpo tremendo. Mamãe, papai, eu não fiz nada. Os clientes cochichavam. Pobre coitada, mas ladrão é ladrão. Os caminhoneiros riam. Vai aprender na cadeia, princesinha. Elias, chegando bem na hora, viu do canto.
A humilhação se desenrolando como um filme ruim, Sofia empurrada contra o balcão, o choro abafado ecoando no peito dele como um sino rachado. Seu silêncio gritou mais alto que nunca. Ele gesticulou furioso para Alfredo. Pare! Ela é inocente! Punhos batendo em injustiça. Mas o dono riu cuspindo. Cala a boca, surdinho! Vai embora antes que eu te leve junto. Seu tipo não manda aqui. Elias sentiu o sangue ferver. Uma raiva primal que o dinheiro sempre domara, mas agora soltava as rédeas. Foi aí que a reviravolta veio, como um raio fendendo o céu claro. Elias, coração em chamas, sacou o telefone do bolso interno, um aparelho fino como uma lâmina, e discou para o advogado principal, voz interna ecoando comandos que ele não ouvia, mas sentia. Investigue o canto da Maria, furto forjado. Agora. Minutos se arrastaram como horas. Sofia algemada no canto, olhos castanhos suplicantes encontrando os dele em pânico silencioso. Então o caos. O advogado, um tubarão de terno cinza, irrompeu pela porta com papéis voando, seguido de um investigador particular que Alfredo não vira chegando. Propriedade de Elias Voss Industries, anunciou o advogado, voz cortante como faca, jogando documentos na mesa. Escritura fresca, comprada minutos antes por um cheque de 7 dígitos que faria reis empalidecerem. Alfredo suou frio, o bigode tremendo. Você é aquele bilionário? Vós, o surdo das torres? Elias não gesticulou, apenas encarou, olhos cinzentos como aço forjado, e apontou para o chão. Fora. O advogado prosseguiu. Câmeras escondidas, instaladas remotamente via AP, capturaram Alfredo plantando a nota, o rosto gordo em close incriminador. Furto, extorsão, assédio, cadeia para você, Alfredo, e para a esposa. Dona Lúcia desabou numa cadeira, unhas cravadas na madeira. Era só uma brincadeira. A polícia, agora do lado certo, removeu as algemas de Sofia, o metal clicando como uma sentença revogada. Ela esfregou os pulsos vermelhos, soluçando alívio, e correu para os braços de Elias. Não um abraço, mas um toque hesitante nas mãos, gratidão fluindo em gestos. Por quê? Como? Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso que alcançava os olhos, profundo e verdadeiro. Porque você me ouviu primeiro. Ninguém mais fez isso. Alfredo e Lúcia foram arrastados para fora, protestando como crianças birrentas, o diner esvaziando em sussurros chocados. Sofia, agora dona interina. Elias gesticulou. Gerente, seu agora. Limpou as lágrimas e olhou ao redor. O lugar sujo, mas cheio de potencial. Você mudou tudo, sinalizou ela, mãos tremendo de emoção. Ele balançou a cabeça. Não, você mudou. Naquela noite, sob as luzes neon que pareciam brilhar mais forte, a reviravolta não era só justiça, era renascimento, o inesperado virando o jogo como uma carta marcada na manga. E enquanto a cidade pulsava lá fora, Elias e Sofia sentaram à mesa vazia, mãos entrelaçadas em silêncio, sabendo que o amanhã seria diferente. Vamos prossungar agora, porque depois da tempestade vem o calmaria profunda, onde as raízes se firmam e as flores desabrocham. A revelação que não é um clarão, mas uma luz suave que ilumina cantos escondidos da alma. Com o Diner salvo e Alfredo banido como um fantasma ruim, Sofia assumiu as rédeas com uma graça que o lugar nunca vira. Ela limpou o veneno literal e figurado. Paredes pintadas de um amarelo suave, que lembrava sol da manhã, mesas polidas até brilharem, menu reformulado com receitas da mãe, tortas de maçã caramelizadas que cheiravam a lar, cafés fortes sem diluição. Elias financiava nos bastidores, cheques discretos que ela usava para contratar ajudantes gentis, mas o coração era dela. Isso é nosso agora, não só dinheiro, gesticulava ela, e ele assentia, orgulhoso. Os dias viraram rotina doce, ele aparecendo para o almoço, ela servindo pratos com flores comestíveis colhidas no parque, mãos conversando sobre tudo e nada.
A conexão floresceu como era em muro antigo. Piqueniques no gramado úmido onde Elias ensinava sinais poéticos, amor, como mãos cruzadas no peito, e ela respondia com histórias da infância, rindo de memórias do pai cantando desafinado. Mas a revelação veio numa noite de inverno, quando o mundo lá fora se vestia de branco, neve caindo mansa como plumas de anjo, abafando os ruídos da cidade num manto silencioso. Elias convidara Sofia para o penthouse. Venha ver as estrelas da altura, sinalizara. E ela, nervosa com o vestido simples emprestado da vizinha, subira no elevador privativo, o coração batendo como asas presas. O lugar era um sonho de vidro e luz. Paredes panorâmicas revelando a metrópole como um tapete de joias, lareira crepitando com chamas que dançavam laranjas e douradas, o ar aquecido perfumado com pinho e vinho tinto. Sofia tirou o casaco, os flocos derretendo nos cabelos, e Elias gesticulou, bem-vinda ao meu silêncio. Eles jantaram à mesa de ébano, velas tremulando, pratos de salmão defumado que ela mal provava, nervosa, mãos fluindo em conversa, ela sobre a mãe melhorando com novos remédios, ele sobre uma torre nova que tocaria as nuvens como meu pai sonhava. Mas o ar pesava, carregado de não dito, e após o jantar, enrolados em cobertores de caxemire na poltrona ampla diante da janela, Sofia confessou o medo que a roía. Eu ajudei você porque via em você a minha própria voz calada, Elias. Minha mãe morre devagar, tosses que me acordam como alarmes, e eu tenho medo de ficar sozinha no silêncio, como você. Ele a puxou para o colo devagar, as mãos grandes envolvendo a cintura dela como âncoras, e traçou o rosto com dedos reverentes, lendo as linhas como um braille sagrado, sardas leves no nariz, a curva suave dos lábios. Seus olhos cinzentos se encheram de uma vulnerabilidade que ele guardava como tesouro enterrado, e então, com gestos lentos, profundos como raízes mergulhando na terra, revelou o segredo. Eu não sou só surdo, Sofia. A febre levou o som, mas levou mais. Levou minha fé na bondade. Na noite em que tudo acabou, minha mãe, ardendo na cama ao meu lado, me implorou. Ouça o coração, filho. Ele sempre fala mais alto que qualquer som. Não desista de amar. Ele pausou, o peito subindo em ondas, lágrimas brotando como orvalho. Ela morreu ao amanhecer, os olhos abertos como se esperasse uma resposta que eu não dei. Meu pai, ele me culpou. Se você não fosse defeituoso, teríamos dinheiro para salvá-la. Partiu semanas depois, deixando-me com tutores e um vazio que o dinheiro encheu, mas não curou. Eu construí impérios para gritar para o mundo. Eu existo. Mas à noite, no silêncio, eu ouvia o eco dela. Ouça o coração. E eu parei de ouvir tudo. Amigos, amores, até o meu próprio pulso. Sofia chorou com ele, lágrimas quentes misturando-se às dele, as mãos entrelaçadas como videiras. Você ouviu, Elias? Você veio pro diner, me viu. Isso é ouvir. Ele balançou a cabeça, gesto trêmulo. Não, você me fez ouvir de novo. Não com os ouvidos, com a alma. Seu sorriso no balcão, suas mãos desajeitadas aprendendo sinais. Foi como ela voltando, me dizendo para não desistir. O quarto girou num vórtice de emoção. A neve lá fora testemunha muda, e eles se beijaram ali, lento e profundo, lábios se encontrando como portos após tempestade. Não era fogo, era chama eterna, o toque dizendo o que palavras nunca poderiam. Eu te vejo, eu te ouço. Sofia não era mais a garçonete curvada sob o peso. Elias não era o bilionário isolado em sua torre. Juntos eram inteiros, o silêncio virando sinfonia de toques e olhares. Os meses seguintes foram tapeçaria tecida com fios de ouro. Elias, levando Sofia para clínicas, onde doava equipamentos para mães como Rosa, vendo-a estudar à noite, livros de anatomia abertos na mesa da cozinha reformada do diner. Ela gesticulava durante as aulas. Coração bombeia a vida, mas conexões curam. Ele ria, respondendo, você é minha cura. Uma noite, sob estrelas que pareciam mais próximas do penthouse, ele se ajoelhou, anel simples de prata na palma. Case comigo, Sofia.
Vamos construir uma ponte juntos. Ela assentiu, lágrimas de alegria. Sim, para sempre. A revelação não parou aí. Era contínua, cada dia desvendando camadas. Ele aprendendo a cozinhar pratos dela, queimando o arroz, mas rindo. Ela visitando o túmulo da mãe dele, deixando flores e sinalizando obrigada por ele. O coração, falava mais alto que qualquer silêncio, tecendo uma vida onde a dor virava força, o invisível virava visível. E naquela jornada, eles descobriram que o maior som é o eco da alma reconhecida. E chegamos ao fim, meus amigos. Não um ponto final abrupto, mas um suspiro longo, daqueles que deixam o peito leve e o olhar distante, como quem acabou de acordar de um sonho bom. O desfecho de Elias e Sofia não foi conto de fadas polido. Foi vida real, com bordas ásperas, mas cheias de graça, tecida com paciência e amor teimoso. Meses viraram anos num piscar suave, e o que começara num diner sujo de beira de estrada se transformou em legado. Elias, com a fortuna que outrora era escudo, ergueu uma fundação. Vozes silenciosas, batizada em homenagem à mãe dele e à resiliência de Sofia. Escolas de linguagem de sinais brotaram em bairros pobres, salas iluminadas onde crianças surdas aprendiam não só gestos, mas dignidade. Você é ouvido aqui, diziam os professores, ecoando o mantra de Sofia. Clínicas para mães como Rosa pipocaram, com tratamentos gratuitos que o dinheiro abria portas trancadas. Quimioterapia sem filas, fisioterapia que devolveu ao pai de Sofia o suficiente para sentar numa cadeira de rodas e sorrir de novo. Minha menina construiu isso. Ele gesticulava agora, dedos firmes de prática, orgulho brilhando nos olhos. Rosa, com cabelos grisalhos crescendo de volta após remissões milagrosas, cozinhava nas cozinhas da fundação, o cheiro de bolo de canela enchendo o ar como memória viva. Sofia estudou, como prometera. Noites longas na universidade, livros espalhados no apartamento que dividiam agora, um loft aconchegante no meio da cidade, com janelas que capturavam o nascer do sol e uma varanda onde plantavam ervas. Virou enfermeira. Mãos calejadas agora precisas em injeções e curativos, mas o coração na escuta, atendendo pacientes surdos com sinais fluentes dizendo "eu ouço você" em gestos que curavam mais que remédios. Elias a via partir de manhã, beijando-a na porta, minha ponte para o mundo. Eles viajaram juntos, não jatos luxuosos, mas trens comuns pela Europa, onde ensinavam workshops em vilarejos. O silêncio não separa, une, gesticulavam para multidões mistas, mãos dançando sob céus estrangeiros. No Brasil, visitaram o vilarejo dos pais dela, onde o pai, numa roda de violão, cantou pela primeira vez em anos, voz rouca mas cheia, e Sofia chorou. Elias ao lado, sentindo as vibrações no peito como música. Casaram-se numa cerimônia simples, debaixo de uma árvore centenária, no parque onde piquenicavam. Carvalho antigo, com raízes expostas como veias da terra, folhas sussurrando bênçãos no vento de primavera. Não houve orquestra. Em vez disso, um coral de sinais. Amigos da fundação, famílias beneficiadas, mãos fluindo em uníssono, amor eterno. Sofia, num vestido branco de algodão que Rosa costurara, caminhou pelo corredor de grama, olhos fixos nos de Elias, que esperava de terno cinza simples, lágrimas não escondidas, votos trocados em gestos profundos. Eu te ouvi no silêncio e escolho te ouvir para sempre. Ele sinalizou, mão no coração. Ela respondeu, você me viu além do avental, e eu te vejo além das torres. Juntos somos som. O beijo selou, sob aplausos mudos que vibravam no ar, e a festa seguiu com tortas da mãe, risadas que enchiam o peito dele como sinfonia interna. Anos depois, com cabelos grisalhos entremeando os cachos dele e rugas suaves nos olhos dela, o toque final veio num dia comum, como os melhores milagres fazem.
Era manhã de sábado, sol filtrando pelas cortinas do loft, o cheiro de café fresco misturando-se a pão torrado. Sofia, de camisola leve, preparava o desjejum na cozinha aberta, enquanto Elias lia o jornal na ilha de granito, óculos na ponta do nariz. Ele ergueu o olhar, gesticulando devagar. Você mudou tudo, Sofia. Me deu voz, não para os ouvidos do mundo, mas para o meu coração. Ela parou o colher na mão e se aproximou, sentando no colo dele como nos primeiros dias, mãos traçando o rosto envelhecido. Não, amor, eu só te escutei. O resto foi você, sua força, sua dor transformada em luz. Eles se beijaram, lento e familiar, o mundo lá fora pulsando irrelevante, e naquele instante o ciclo se fechou, do silêncio da febre ao silêncio compartilhado, da dor isolada à cura coletiva. Ah, meus amigos, essa história me ensina uma lição que carrego no peito como um talismã. No mundo barulhento de hoje, cheio de gritos vazios e olhares distraídos, o maior milagre não é o dinheiro ou o poder, mas parar, olhar fundo nos olhos do outro e ouvir de verdade. Ouvir o silêncio, porque ali mora a alma. As feridas não ditas, os sonhos engavetados, a humanidade que nos une além das palavras. Se a gente fizer isso, muda tudo. Um gesto aprende sinais, uma mão estende ponte, um coração cura outro. Elias e Sofia provam que o invisível pode ser visto, o mudo pode ecoar e o quebrado pode se refazer mais forte. Leve isso com você no dia a dia apressado. Pergunte como você se sente de verdade e escute. Pode ser que mude o mundo, ou pelo menos o seu. E agora, sentados aqui comigo, nessa varanda imaginária, me digam, você já ouviu alguém de verdade ou já se sentiu invisível no meio da multidão? Se essa história apertou seu peito, como apertou o meu, compartilhe com quem precisa ouvir. Se inscreva no canal, mas só se ela tocou fundo na sua alma. Porque aqui no Histórias de Seu José, a gente conta para curar, não para encher tempo. Até a próxima, cuide do seu silêncio. Um abraço.